Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar sobre o início da colonização portuguesa na América. Aqui na imagem nós temos um título: Brasil Colônia 1500 e 1882. Entre 1500 e 1882 é chamado Brasil Colônia, ou Brasil Colonial, ou período colonial, porque durante este período o Brasil ele é uma colônia portuguesa. Em 1822, no dia 7 de setembro, temos a independência do Brasil, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia. Todavia, até 1882, o Brasil é uma colônia portuguesa. Sendo que dentro dessa divisão, existem outras divisões. Por exemplo, entre 1500 e 1530 é chamado de período pré-colonial, porque Portugal não tinha ainda dado início à colonização de fato, ao domínio e ocupação do território. Portanto, há uma divisão dentro de outra divisão, na verdade, outras divisões, né? Porque dentro dessa divisão temos o que chamamos de período joanino, temos o período que chamamos de primeiro reinado. Todavia, essas divisões ainda estão inseridas dentro de um Brasil que é colônia de Portugal, ok? Então, vamos lá. Nos primeiros 30 anos de descobrimento, os portugueses não fizeram nada pelas terras conquistadas, pois eles estavam mais interessados pelas colônias situadas nas Índias. Nesse período, os portugueses extraíram o pau-brasil e fizeram o reconhecimento do território. Ou seja, não é que os portugueses, né, aquela tão conhecida história de Pedro Álvares Cabral, que chega aqui em 22 de abril de 1500, não é que eles desembarcassem e já começassem a explorar e tudo mais. Inicialmente, eles vão fazer um reconhecimento de território, vão extrair o pau-brasil, ou seja, é um processo lento, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Apenas em 1530 é que, como eu já falei anteriormente, vai começar de fato a colonização, ok? Então, nesses primeiros 30 anos, conhecer o território, ver quais são as riquezas, né? Eles estavam interessados em metais preciosos, encontra o pau-brasil, que é uma madeira que tem um núcleo ali, o miolo um pouco avermelhado, que tem esse tom cor brasa, que vai ser utilizado como corantes, por exemplo, lá na Europa. Todavia, esses primeiros 30 anos, vamos colocar assim entre aspas, são os primeiros contatos, né? Em 1530, realmente, aí temos uma presença, uma atuação realmente intensa de Portugal aqui no território brasileiro. Entre 1530 e 1822, como eu já falei, é o período colonial, né? Eu já falei, comentei um pouco sobre essa divisão. E aí, no ano de 1530, o rei de Portugal ele organiza a primeira expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição, ela tinha como principais objetivos: primeiro, povoar o território brasileiro, e lógico, quando a gente fala povoar o território brasileiro, é povoar com europeus, é povoar com portugueses, visto que aqui o território já era povoado por milhões de nativos. Expulsar invasores. Que invasores? Olha só, quando Portugal chegar aqui, não só Portugal vai ficar interessado nessas terras. Por exemplo, franceses, ingleses também vão se interessar e começar a marcar presença aqui. E aí, Portugal, com medo de perder essas terras recém-encontradas, vai querer garantir a posse dessas novas terras. E aí, para expulsar esses invasores, né, e ter o domínio sobre essa região. E iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Mais adiante a gente vai falar dos motivos que levaram Portugal a iniciar o plantio da cana-de-açúcar aqui no Brasil, ok? A gente vou adiantar aqui, dar um spoiler de algumas dessas razões. A primeira é que Portugal já tem uma certa experiência com o plantio da cana-de-açúcar, né? Já cultivava já em outras regiões. Era no mercado europeu, era um produto valiosíssimo. Eles encontraram aqui
principalmente na região do Nordeste, um clima e um solo mais adequados. Então, esses fatores, entre outros, levaram Portugal a investir pesadamente aqui no plantio da cana-de-açúcar. A divisão das conquistas. A gente vai falar agora sobre dois tratados aqui, um pouco mais conhecido como o Tratado de Tordesilhas, outro não tanto presente no inconsciente popular, que é a Bula Intercoeteira. A Bula Intercoeteira é de 1493 e o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Né? A gente vai ver os dois agora de forma sucinta. A Bula Intercoeteira é uma expressão latina que significa, resumida, entre outros trabalhos. Foi uma bula papal emitida pelo Papa Alexandre VI em maio de 1493. Pelos termos dessa bula, o chamado Novo Mundo, entre aspas, seria dividido entre Portugal e Espanha, através de um meridiano, situado a 100 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde. O que estivesse a oeste do meridiano seria espanhol, e o que estivesse a leste seria português. Ela vai ser contestada, essa divisão, e aí depois nós vamos ter essa outra redivisão, vamos colocar assim, que é o famoso Tratado de Tordesilhas. Foi assinado na povoação castelhana de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494, e foi um tratado celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, né, que refere-se à Espanha, para dividir as terras descobertas e por descobrir, por ambas as coroas e fora da Europa. Temos aqui uma linha, né, que representa o Tratado de Tordesilhas. Uma curiosidade, pessoal, é o seguinte: mapas antigos mostram essa linha em pontos diversos. Às vezes está mais aqui para o interior do Brasil, às vezes essa linha está mais para o território, que na verdade essa linha não é uma linha marcada no chão, tipo um giz, alguma coisa, não, é algo simplesmente divisão mesmo, ok? Não é que havia uma cerca, um muro, não é nada disso. Agora vejam que essa divisão é feita entre Espanha e Portugal. O que é que os outros países falam sobre isso? Por exemplo, a França achava isso uma tolice, sabe? Tipo, como assim Espanha e Portugal estão dividindo o mundo entre eles? E aí a gente encerra com essa frase aqui do rei Francisco I da França, que ele diz o seguinte, abre aspas: gostaria muito de ver no testamento de Adão a passagem que ele divide o novo mundo entre meus irmãos, o imperador Carlos V da Espanha e o rei de Portugal, fecha aspas. Sabe, ele questionando, tipo, quem foi que disse que Portugal e Espanha têm o direito de dividir o mundo entre eles, né? E aí ele ironiza, faz um sarcasmo aqui, fala que gostaria de ver no testamento de Adão, né? Refere-se ao relato do Gênesis, de Adão e Eva, quando foi que Adão dividiu o mundo entre a Espanha e Portugal. Ok, pessoal? A gente continua numa próxima aula e aquele abraço.